Sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. Neste 15º episódio do nosso projeto, receberemos hoje, diretamente de Berlim, um convidado muito especial, Dr. Georg Witzl. Dr. Georg Witzl, entre 1995 e 1998, foi vice-chefe do Departamento de Recursos Humanos no Ministério Federal das Relações Exteriores em Bonn. Depois de 3 anos na missão permanente nas Nações Unidas, ele ocupou os cargos de comissário do governo federal para o combate ao terrorismo internacional e de diretor-geral de assuntos jurídicos, ambos no Ministério Federal das Relações Exteriores em Berlim. Nos últimos anos, Dr. Witzl foi embaixador em Ottawa, Jacarta e em Brasília, aqui no Brasil, seu último posto diplomático antes da aposentadoria em 2020. Desde 12 de novembro de 2022, ou seja, recentemente, Dr. Georg Witzl é o presidente da Deutsch-Brasilianische Gesellschaft, DGB, a Sociedade Brasil-Alemanha. Seja muito bem-vindo à nossa entrevista, Dr. Witzl. Muito obrigado, Maurício, senhor Reisky von Dubnitz. É uma alegria para mim, como você já mencionou, agora sou somente um aposentado, então estou gostando da minha aposentadoria, porém, às vezes, tenho uma certa saudade para o Brasil, não somente a caipirinha, mas também os amigos destes 4 anos. Então, boa noite aqui em Berlim, boa tarde no Brasil. É uma alegria e honra para mim. Dr. Witzl, o senhor recentemente assumiu a presidência da DGB e o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes e para quem nos assiste o que é a DGB e como ela funciona? Uma alegria. Tenho que dizer que sou presidente só há 4 dias agora, então muito recente. A sociedade, por outro lado, tem uma tradição bem grande. Ela foi fundada em 1960 por personalidades de destaque do contexto diplomático, político, econômico e cultural de ambos os países. Tenho que enfatizar que a Sociedade Brasil-Alemanha é uma entidade privada, então não é do Estado, não é oficial, é uma entidade privada sem fins lucrativos ou partidários. Sendo uma das maiores e mais antigas organizações bilaterais, a DBG conta com delegações em toda a Alemanha, subdividindo-se em grupos regionais, então Baviera, Nordrhein-Westfália, Berlim, etc. Seu trabalho visa promover as relações entre o Brasil e a Alemanha e, claro, também entre as sociedades de nossos 2 países, cultivando os contatos com diversas instituições e empresas, bem como servindo como ponte entre os 2 países e, mais uma vez, povos. Além desse intercâmbio, o objetivo da DBG também é estimular o interesse do público alemão por uma imagem atual, abrangente e equilibrada do Brasil. Uma tarefa bem difícil, não somente agora, mas sobretudo agora durante a campanha eleitoral no Brasil, tem grande interesse, mas com frequência não tem uma vista equilibrada nas mídias como outras sociedades. Então, nós, a Sociedade Brasil-Alemanha, somos uma entidade também política, cultural, mas não partidária. É
como uma visão do Brasil e de nossas relações, uma visão equilibrada. Muito bom, muito interessante a história do DGB, principalmente levando-se em consideração a sua data de fundação, ou seja, 1960, então uma instituição que já tem 62 anos de existência, o nosso profundo respeito por isso. Dr. Wittl, a DGB... É muito, né? É muito, 62 anos, e por isso temos que renovar-nos cada vez. Por isso, estabelecemos novo network, novo sistema de representantes da DBG no Brasil, a fim de não somente estreitar nossos laços como Brasil, mas também aprofundir nossos contatos. Sim, então, sim. 62 anos, mas ainda jovem. Com certeza, muito jovem. Dr. Wittl, a DGB ela publica regularmente uma revista muito interessante chamada Tópicos, que é o seu periódico. Como que é selecionado o material que é editado pela revista e quais temas costumam ter maior espaço e por quê? São temas culturais, políticos, econômicos, temas que abrangem a história. O senhor pode nos falar um pouco da revista Tópicos? Claro. Mais uma vez, com alegria. Acho que a missão do Tópicos é a mesma que a missão da DBG, então contribuir para uma imagem atualizada, equilibrada e abrangente do Brasil, sobretudo a respeito do nosso público, que majoritariamente formado por alemães. Então, pessoas que não conhecem, que conhecem o Brasil um pouco, mas geralmente não de uma maneira muito profunda. Com esta missão, ou com esta visão, nós temos reportagens, artigos sobre quase cada tipo de desenvolvimentos na política, na economia, na sociedade, na cultura, às vezes também na ciência, no Brasil ou entre os dois países, Brasil e Alemanha. Você mencionou história, eu diria menos, porque Tópicos não é uma revista, digamos, acadêmica, não tem a missão de explicar, interpretar a história do Brasil ou da Alemanha ou das nossas relações, porém, às vezes, temos comentários ou passagens sobre a história, sobretudo a fim de explicar eventos atuais. Então, não somos uma revista como foco na história, porém, temos quase em cada tópicos, em cada revista, pouco de história a fim de explicar o presente. Como selecionar o contento? Geralmente é a pessoa responsável dentro da diretoria da DBG. Neste momento, é o Bernhard Graf Waldersee, colega que também conhece o Brasil, porque ele trabalhou muitos anos antes no Brasil e ama o Brasil, como todos os outros na DBG. Então, ele, junto com uma colega profissional, wie sagt man, Chefredakteurin. Redatora-chefe, sim. Redatora-chefe, então uma palavra bem parecida, como uma redatora-chefe profissional. Eles consideram, eles discutem quais são os artigos, quais é o contento da próxima edição. O que é importante para este grupo de pessoas é que temos opiniões divergentes. Então, se falarmos sobre tema político, econômico, tentamos
incluir vozes, digamos, de lado e outro lado. Somos políticos, temos interesse de discutir coisas políticas, porém, de uma maneira equilibrada. O que também é importante é que nós fazemos, ou nós pintamos uma pintura do Brasil de uma maneira tranquila, baseada nos fatos, equilibrada. Então, sim, temos reportagens sobre a polarização, sobre a campanha, temos coisas sobre os candidatos, mas sempre vozes de vários lados e não somente um. Nas últimas edições foram só alguns temas, não muitos, como foco na personalidade do presidente, na situação no meio ambiente, a situação dos povos indígenas, a Covid, etc. Então, digamos, lemas bem disputadas ou polêmicas, né? Porém, nós, como revista Tópico, temos interesse de discutir coisas polêmicas de uma maneira equilibrada, então, incluindo vozes de vários lados, a fim de permitir ao leitor de decidir, de entender a situação no Brasil. Isso é muito interessante e faz com que realmente a revista Tópico seja uma revista tão importante e de destaque tão grande aqui no Brasil também. Mas o senhor falou uma coisa muito interessante, Dr. Witschel, que as pessoas que compõem a DBG na Alemanha, são pessoas que amam o Brasil. Isso é uma sentença realmente muito forte no sentido positivo, ou seja, nós sabemos e nós vivemos isso no Instituto Márcio Staden, no Colégio Visconde de Porto Seguro, que mantém o Instituto Márcio Staden, que é a nossa mantenedora. Nós vivemos diariamente isso e percebemos que a química entre os dois países, entre os nossos povos, é uma química quase que perfeita, ela funciona muito bem. E com grande satisfação, nós ouvimos realmente do senhor que quem está representando a DGB na Alemanha são pessoas que amam o Brasil. Isso é muito interessante. E, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para o senhor, além da edição da Tópicos, de que outras maneiras a DBG se engaja para fomentar o cultivo das relações brasileiras e alemãs? Bom, há várias, digamos, instrumentos a fim de acertar este objetivo. Temos newsletter, uma carta de notícias mensual, que inclui todos os eventos de, digamos, grupos de capoeira, ou Cine Brasil, festival do Cinema Brasil, concertos, música, leituras de livros, etc., em toda a Alemanha. Então, informamos todos os nossos sócios ou integrantes sobre eventos políticos, culturais na Alemanha que têm algo a ver com o Brasil, com frequência e cultural. Então, o newsletter informa sobre estes eventos, informa sobre eventos no Brasil. Então, é como news ticker. Temos digamos, 20 eventos em cada newsletter sobre o Brasil, às vezes tristes, às vezes alegres, mas queremos acertar que nossos integrantes, nossos sócios, sabem o que acontece no Brasil sem a necessidade de ler jornal brasileiro, ou a Veja, ou algum outro periódico brasileiro. O segundo é que também informamos sobre todas as emissões no TV,
a rádio e também streaming, que tem algo a ver com o Brasil. Então, integrante da DBG sabe tudo sobre emissões na Zweites Deutsches Fernsehen, no Netflix ou em Bayern Radio. O terceiro instrumento é que temos regularmente o bate-papo, que é pouco mais breve, geralmente como só uma pessoa que presente tema, digamos, o trabalho do DAAD, do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, e em seguida uma discussão com dúvidas, etc. Bate-papo digamos, modelo pouco mais amplo, são os debates com frequência via Zoom. Então, debates com até 3, 4, 5 apresentantes ou leitores, seguido para intercâmbio, exchange de opiniões, de perguntas, de dúvidas, etc. E, finalmente, fazemos pelo menos 2 vezes cada ano concerto ou algo, evento cultural pouco mais alegre, a fim de não somente oferecer discussões e discursos. Então, é programa bem abrangente e bem, como se diz, interessante, porque oferece algo para a cabeça e, às vezes, também para o coração. Com certeza, e bastante diversificado, é muito interessante. Absolutamente. Muito diversificado, e parabéns por todo esse dinamismo do DGB. Dr. Witschel, falando pouco da experiência do senhor como embaixador em Brasília. O senhor foi embaixador da Alemanha em Brasília, como eu disse na apresentação ao início, o seu último posto antes da merecida aposentadoria. O senhor destacaria alguns momentos dessa passagem do senhor por Brasília como embaixador da Alemanha? Eu pensei muito sobre esta pergunta, porque foram 4 anos tão interessantes, tão cheias de aventuras, de encontros, etc., que é muito difícil de destacar algo. Me lembro da visita no Instituto Márcio Staden, esta exposição sobre as viagens dos dois na Amazônica. E eu visitei a igreja onde se encontra o crucifixo doado pelo Staden, acho, né? Que sofreu de naufrágio perto de Santarém, do este crucifixo, porque foi tão grato de ter sobrevivido a este crucifixo. Então, em Santarém, você tem uma peça de madeira enviada de Baviera para agradecer a Deus. Então, é país tão diverso, tão interessante, tão grande, que é bem difícil de destacar algo. Gostaria de destacar a amizade de pessoas. Brasil é país, como se diz, não é somente gentil, não é somente país hospitável, mas é país com muitas pessoas que têm uma cordialidade enorme. Então, esta cordialidade, esta amizade foi muito impressionante. Destacar talvez uma coisa, não é agora o Instituto Márcio Staden, não é o churrasco em Terra Gaúcho, não é a cidade de Olinda, mas era voo helicóptero de Manaus, com general das Forças Armadas, General Barros,
Então, helicóptero de Manaus, uns 90 quilômetros ao norte, dentro da floresta. Havíamos de visitar uma torre de 300 metros que se chama Amazon Tall Tower Observatory. Então, aterrissagem dentro da selva, com jeep até esta torre, e subindo até 200 metros, eu e o general até 300 metros. Uma vista enorme. O barulho só das aves e da floresta, uns aras voando entre nós e a floresta, o teto de floresta. Incrível isto. Bom, poderia continuar com o Pantanal, como se chama, onça pintada, as boas comidas, tantas coisas que simplesmente posso dizer foram 4 anos maravilhosos, e mesmo como uma vida boa aqui em Berlim, tenho às vezes as minhas saudades. Puxa, eu fico feliz em ouvir isso e esse depoimento do senhor tão positivo sobre o nosso país, sobre o Brasil. Isso é realmente muito gratificante. O senhor se referiu ao projeto da Amazônia, que seguramente é o projeto Atos, que realmente é incrível. Nós tivemos o privilégio de receber o diretor do projeto aqui no Colégio Visconde de Porto Seguro. Ele apresentou o seu projeto aos nossos alunos e realmente foi magnífico. Simplesmente as impressões que ele nos trouxe de se respirar a Amazônia daquela torre de mais de 300 metros, eu imagino como deve ser estar ao vivo lá em cima naquela torre, sentindo todo esse ambiente amazônico, com silêncio ao redor e a natureza pulsando fortemente, deve ter sido incrível. Mas, Dr. Witschel, a nossa entrevista... Era deslumbrante. Eu imagino, incrível. Eu consigo imaginar bem. A nossa entrevista está muito interessante, nós poderíamos conversar aqui por muito tempo ainda, mas infelizmente precisamos nos dirigir à última pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, e que muito nos interessa também, que é saber como que o senhor vê a evolução do intercâmbio entre o Brasil e a Alemanha em termos políticos e culturais nos próximos anos. Como eu já disse, são 2 países que têm um potencial enorme, que se complementam muito bem. Um exemplo que eu posso lhe dar é justamente aqui dos alunos do Colégio Visconde de Porto Seguro, que nós formamos anualmente através do certificado do Abitur, e também aqueles que se formam com a conclusão brasileira. Anualmente são mais de 100 jovens que se interessam por uma universidade na Alemanha, e que hoje estão desde München, Stuttgart, Heidelberg, Frankfurt, Berlim, Hamburg, Aachen, Mainz, Dortmund, Darmstadt, e eu poderia citar Leipzig, Dresden, jovens do nosso colégio realmente apaixonados pela Alemanha, buscando a Alemanha como um local para realizar a sua formação universitária. Então, isso para nós, a gente enxerga isso de uma forma muito positiva. Como que o senhor enxerga o futuro dessas relações Brasil-Alemanha, Dr. Witschel? Bom, bacana de entender que tem 100 jovens, todos viajando para a Alemanha, estudando aqui, então por ano, 100 fortalecer estes laços ainda mais. Mas talvez começando com um ponto. A imagem do Brasil na Alemanha não é uma imagem boa neste momento. Por outro lado, nossos laços oficiais e também entre as 2 sociedades, durante os últimos 4 anos, foram bem intensivas. Então, diferentemente de outros laços, digamos, Venezuela ou Brasil, etc., nossos laços bilaterais sempre foram bem fortes, apesar de certos problemas com a Amazônia, etc. Apesar disso, havia bastante viagens de ministros alemães para o Brasil e ministros brasileiros para a Alemanha.
Então, não temos que começar a ponto zero. Por outro lado, tenho certeza que, independente quem será o próximo presidente do Brasil, Lula ou Bolsonaro, vamos ver uma evolução positiva do nosso intercâmbio. Provavelmente será um pouco mais fácil na Alemanha, com este público alemão como o Lula. Por outro lado, tenho absolutamente certeza que também, como presidente Bolsonaro reeleito, a Alemanha vai empenhar-se muito de fortalecer e intensificar as relações. Tem várias razões por isso. O Brasil é um país democrático, é um parceiro cada vez mais importante depois da guerra, da agressão da Rússia contra a Ucrânia. O mundo e também a Alemanha precisa do Brasil como fornecedor de todos os bens possíveis, sobretudo agropecuária. Como a situação energética, a Alemanha, a Europa tem que ter cada interesse em estreitar os laços, porque o Brasil tem as condições ideais para produzir energia eólica e solar. Então, as ingredientes básicas para o hidrogênio verde. Por isso, eu não somente acho, mas eu quase sei que vamos ver nossos ministros alemães viajando nos primeiros 6 meses do 23 para o Brasil. Acho também que haverá um novo ímpetus para o Tratado União Europeia como o Mercosul. E tenho também certeza que temos uma certa chance de revitalizar o Fundo Amazônia se houver uma posição, digamos, honesta do lado do Brasil de proteger a floresta. Então, em termos políticos e culturais, temos uma boa chance, uma alta probabilidade de uma intensificação maior de nosso intercâmbio, de nossos laços bilaterais. Estou não somente optimista, talvez muito optimista neste momento, porque depois da guerra Rússia contra a Ucrânia, o mundo é bem diferente. O Brasil é um parceiro democrático, estável, com laços extremamente estreitas, profundas, por muitos, muitos anos. Então, é um parceiro natural. Muito bom. Muito obrigado por essas palavras tão otimistas do senhor com relação ao futuro entre os nossos dois países, o Brasil e a Alemanha. São palavras que ajudam a encorajar ainda mais os nossos jovens, principalmente, que buscam a Alemanha como um destino para o estudo, alemães também, que, como o senhor falou muito bem, gostam e amam o Brasil como país que tem tanto a oferecer. E, nesse sentido, eu gostaria de agradecer muito ao senhor por esse bate-papo tão agradável no dia de hoje, para o nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Eu gostaria de lhe desejar os parabéns por assumir a presidência da DGB. Muito sucesso à frente dessa tão importante e renomada instituição. E muito obrigado a todos aqueles que nos assistiram, que assistiram a essa interessantíssima entrevista com o Dr. Georg Wittl, diretamente de Berlim. E aguarde-nos no nosso 16º episódio. Nós teremos aqui Everton Augustin, diretamente do Rio Grande do Sul, do Instituto Superior de Educação Ivotia, onde falaremos um pouco sobre o tema da formação dos professores de alemão para as nossas escolas. Herzlichen Dank, Herr Dr. Wittl. Liebe Grüße von São Paulo nach Berlin.
Vielen Dank auch Ihnen und Grüße zurück aus Berlin nach Sao Paulo. Alles Gute. Vielen, vielen Dank. Muito obrigado. Ciao.